à casa do Senhor com esta convicção de que no controle de nossas vidas está o Senhor. É Ele que tem o domínio sobre tudo, sobre todos e sobre a nossa vida. Que confortante, que segurança para o Filho de Deus é crer nisso, que Deus está no controle. Amém? Vamos ler a palavra? Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 11. Jeremias 29, versículos 11 ao 13. Jeremias 29, versículo 11, diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Queridos, que palavra, que porção da palavra de Deus. Se somente lêssemos esses versículos da palavra de Deus, sem refletir muito sobre ele, as puras palavras já nos preencheria de uma convicção, de uma certeza e de uma esperança muito grande. Palavra de Deus aos nossos corações. Mas eu quero destacar o versículo 11 e dois detalhes muito importantes para a vida do cristão, para a vida daqueles que confiam no Senhor. O primeiro detalhe é que a nossa vida está nas mãos de Deus. A vida do Filho de Deus está nas mãos de Deus. O seu presente e o seu futuro pertence ao Senhor. O Senhor é que projeta, o Senhor é que pensa a nossa vida. Como é confortante isso, sabermos que alguém soberano, o Criador de todas as coisas, Ele pensa em você, Ele planeja por você, Ele controla, Ele tem poder para cuidar de você, cuidar da minha vida, cuidar da nossa vida. Humanos como somos, queridos, o que seria de nós se esse controle, se os projetos, se os planos fossem nossos, se nós planejássemos de fato a nossa vida? Muitas vezes planejamos mesmo, é o que nós mais fazemos, projetamos, esmeramos em chegar àquilo que projetamos, mas no controle de tudo isso está Deus. E como é maravilhoso quando o nosso projeto é o projeto de Deus, quando o que nós projetamos está de acordo com a vontade de Deus. Esse é o que faz a vida do cristão ter sentido, quando os nossos planos são exatamente os planos de Deus para a nossa vida. O segundo detalhe que eu vejo aqui é que Deus projeta o melhor para os seus filhos. Se é Ele que cuida dos seus filhos, se é Ele que controla, que tem o poder sobre os seus filhos, Ele projeta o melhor. E o que Ele tem projetado para nós é prosperidade, é paz, é esperança num futuro.
A pior coisa que existe na vida de uma pessoa é a dúvida. É ele não ter certeza do que lhe espera. Mas o Filho de Deus não precisa viver em dúvida. Quando ele lê a palavra de Deus, ele pode ter certeza que o Senhor tem um projeto para ele, para o futuro dele. E é um projeto de paz, de prosperidade, esperança naquilo que vem. Então, meu querido, se você crê nisso, e se você entrou nesta manhã aqui, talvez sendo atacado pelos dardos do inimigo, causando-te dúvida, causando algum transtorno que você não consegue superar, creia nesta palavra, que Deus cuida de você e tem um plano para você, e este plano é de paz, de prosperidade e de esperança. Para os judeus, esta esperança era de voltar para a terra prometida, quando Jeremias escreve. Para os filhos de Deus, é de viver a vida eterna com o nosso Pai. Não é maravilhoso? Vamos louvar a esse Deus, vamos adorá-lo, o Deus que cuida de nós, o Deus que projeta, que planeja, que sonha por nós. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano, tem os Teus caminhos, tem os Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria, e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Senhor é um Pai bondoso, um Pai soberano, um Pai poderoso e pode fazer, ó Deus, infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos,
do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que vai no nosso coração. Nós confiamos sim nisso. Por isso nós te exaltamos e louvamos o teu nome nesta manhã, em nome de Jesus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, diz a palavra de Deus. Você confia no Senhor? Amém? Então vamos louvar a Deus. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém, estão os montes, assim o Senhor, em volta do Senhor. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Não dá para viver sem Jesus. Amém? Diferente, né? Demos uma renovada numa canção tão bonita, tão antiga que nós sempre cantamos. Vamos sentar um pouquinho, queridos? Quero que você eleve a Deus o seu coração, a sua mente, e que você pense em tudo isso que nós já falamos e já cantamos. E creia, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Ele vai fazer o melhor por mim, Ele vai fazer o melhor para você. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim, em você.
Ele vai fazer o que lhe apraz. Nós somos pequenos e falhos, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredite nisso. Dobre sua cabeça. Nós vamos iniciar cantando essa canção e depois a igreja vai cantar conosco. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Mesmo assentado, cante junto. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor. Fique de pé, igreja. Vamos louvar ao Senhor de pé. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim. Que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim. Que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Declare. Confie. Deus tem o melhor para os seus filhos. Os seus planos são planos de paz, planos de prosperidade, esperança. O impossível em meu viver. Aleluia. O impossível Deus vai fazer.
colocar nossas mãos, fechar os bancos. Nós tivemos uma semana especial de oração esta última semana. Semana intensa de oração, e Deus manifestou o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia sobre o povo de Deus. E neste momento nós vamos orar. Vamos orar por cada pedido que está aqui, por cada post-it que está colocado, está pregado ali, por cada pedido que está aí no seu coração. O Senhor conhece. Nós vamos colocar tudo nas mãos do Senhor. Deus, nós te agradecemos pelo teu povo, ó Pai, que confia no Senhor, que acredita sim que o Senhor tem o melhor, ó Deus. Ó Deus, não deixe que a circunstância, que o momento em que vivemos, ó Pai, possa manchar, ó Deus, possa embaçar a nossa visão, ó Pai, de crer que o Senhor tem o melhor para os seus filhos. Que possamos crer que o futuro que o Senhor projeta para cada um de nós é como está escrito aqui em Jeremias: futuro de paz, futuro de prosperidade, futuro na tua presença, a esperança que enche o nosso coração. E ó Deus, nós queremos neste momento interceder, ó Pai, por tantas vidas, ó Deus, que têm se colocado diante do Senhor, e o Senhor as conhece muito bem. Por cada vida que esteve aqui nesta semana orando, ó Deus, buscando de Ti, ó Deus, buscando mais do Senhor, falando contigo. Ó Deus, nós sabemos que Tu tem ouvido a cada oração, Senhor, que foi feito neste lugar. E ó Deus, esses pedidos que estão aqui colocados, ó Deus, que o Senhor também já os tem. Ó Deus, nós confiamos em Tuas mãos e depositamos toda a nossa esperança no Senhor. Também queremos Te louvar e agradecer por cada louvor e agradecimento que está aqui depositado. Louvado seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome, Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Bom dia, queridos. Graça e paz no Senhor Jesus. Amém? Amém. Todos chegaram bem? Em paz? Eu pergunto porque nós recebemos diversos recados sobre uma dificuldade de passar pela Avenida General Carneiro, né? Agora de manhã, devido a um evento que está acontecendo lá. Na verdade, alguns que mandaram um recado eu nem estou vendo aqui entre nós ainda, né? Talvez resolveram correr a prova lá junto com a Polícia Militar. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor, para adorá-lo, para bendizê-lo e para refletirmos um pouco sobre esse tema tão importante que tem sido para nós nesse mês de janeiro, que são as previsões para o ano de 2016. Eu espero que a essa altura do mês você já tenha colocado o seu post-it de oração. Se você ainda não fez, hoje é tempo oportuno para isso também, tá bom? Você vê aqui à minha esquerda e direita esses dois painéis, e junto a ele, bem ali embaixo, nós temos um post-it e uma caneta. E você vai preencher a seguinte frase: em 2016 eu vou, e aí você vai escrever e vai colar ali naquele painel. E esses painéis que estão aqui, vejam só, esse post-it rosa aqui é o texto que o Milton leu hoje na abertura, que é o texto que a gente vai falar hoje, dia 17. Aí os 4 painéis que estão aqui fora já são os post-its de vocês, que já estão aqui. Porque no último domingo do mês nós vamos orar ao Senhor, consagrando todos esses pedidos diante do Senhor, todas essas previsões, motivos de ações de graça. Então, se você ainda não participou, é muito simples, nós convidamos você para participar com a gente preenchendo. Em 2016, eu vou... Ontem a minha filha falou assim: pai, pode preencher? Eu falei, pode. E ela colocou lá: em 2016 eu vou me empenhar mais nos estudos. Eu disse amém. Não é? Então participa também, coloque ali o seu pedido, e nós vamos continuar orando pela sua vida. Por falar em oração, meus irmãos, essa semana foi a nossa abençoada semana de oração. Alguns irmãos estão aqui desde domingo passado. Começaram vindo domingo passado, atravessaram a semana toda e estão hoje aqui de novo. E hoje, nos 2 cultos, nós vamos encerrar então essa semana, essa campanha de oração. Ontem nós estivemos aqui orando pelos filhos, foi um tempo maravilhoso de intercessão. Sabia que nós oramos por vocês? Vocês que estão aqui agora de manhã, nós oramos por vocês. Quem veio agora ontem à noite, depois dá uma olhadinha por quem você orou.
tá bom? Mas nós oramos por vocês, por esse tempo que nós teríamos juntos aqui. Só para os irmãos terem uma ideia, se nós somarmos o número de pessoas que passaram por aqui durante a semana, excede 500 pessoas que se reuniram para orar. Numa média de 85 pessoas orando por noite. Tivemos noite aqui com mais de 120 irmãos, orando e intercedendo. As 2 noites que fizeram mais sucesso foi a noite dos casais e a noite dos filhos. Por que será? Por que será? Qual é o indicativo que a gente tem dessas 2 noites? Então foi uma bênção. Quero louvar a Deus pela vida da igreja e por esse tempo de oração, porque a oração, irmãos, não volta vazia. E ontem, no final da reunião, a gente fez aqui um círculo, como terminamos toda semana fazendo um círculo, abraçando a igreja, e os irmãos tiveram a oportunidade de dar testemunhos de oração. Desta semana, nós ouvimos aqui diversos testemunhos de irmãos que oraram nesta semana e Deus atendeu. A propósito, até mesmo do post-it, domingo passado, terminou o culto da noite, uma irmã me procurou e disse: pastor, eu gostaria de retirar o meu post-it de lá. Eu coloquei, agora eu gostaria de tirar. Eu disse: não, minha irmã, o objetivo é colocar o post-it, não tirar o post-it. E ela disse assim: mas pastor, Deus já me atendeu. Aquilo que eu coloquei lá como um desafio para 2016, já aconteceu na primeira semana do ano. Ela havia colocado o seu post-it no primeiro domingo. E ela falou: agora eu quero retirar. Afinal, agora deixa aí que nós vamos render graças então. Então a oração não volta vazia, não volta, pelo contrário, ela sempre cumpre os propósitos do Senhor, porque o Senhor sempre faz aquilo que lhe apraz. Então daqui a pouquinho, no final da mensagem, a gente vai encerrar oficialmente, vamos dizer assim, essa semana de oração. Nosso assunto hoje é sonhos. Qual é o seu sonho? Qual é a intensidade do seu sonho? Qual é o seu sonho favorito? Que sonho você prefere? Qual é o tamanho do seu sonho? Opa, que hora que eu estava fazendo bateu uma fome, irmãos. Para falar sobre esse assunto, quase que eu chamei o confeiteiro da Real. Porque de tempos em tempos não tem o Festival dos Sonhos. Quase que eu chamei ele para falar com vocês esta manhã sobre sonhos. Mas tem algo muito especial que Deus quer falar com a gente sobre os nossos sonhos. Porque 2016 há uma previsão para esse ano. A previsão para 2016 é que esse tempo é o tempo da consagração dos nossos sonhos a Deus. Amém, meus irmãos? Precisa ser assim mesmo, tá bom? E quando a gente fala em sonho na Bíblia, qual é o primeiro personagem que vem à sua mente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Claro. Quando falamos em sonhos na Bíblia, o personagem que logo vem à nossa mente é José. José do Egito. Conhece a história? Se você não conhece pela Bíblia, você conhece pela novela, né? Não teve uma novela recente? Teve crente que falou assim: nossa, aconteceu tal coisa na vida de José, pastor. Olha o que a novela colocou, que mentira. Eu falei: não, está lá na Bíblia mesmo, isso aí foi verdade. Então, se você não teve oportunidade de conhecer a história de José pelas Escrituras, talvez você tenha conhecido a história de José pela novela. E olha que interesse nacional que despertou, né? Você lembra na época da novela? Foi uma dessas primeiras novelas que aquela emissora começou a transmitir, de diversas bíblicas. E que interesse que gerou, não é verdade? As pessoas que nunca leram a Bíblia, pessoas que nunca foram a uma igreja regularmente, pelo menos, pegaram um interesse por aquela novela. Por quê? Dentre outras razões, porque eu vejo que a história de José é uma das histórias mais impactantes, mais impressionantes, mais fascinantes, mais extraordinária que as Escrituras relatam. A história de José. Então eu convido você para Gênesis capítulo 49, nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 26. Você pode acompanhar tanto pela sua Bíblia ou aqui na tela também, fique à vontade para isso. Gênesis capítulo 49, do versículo 22 ao versículo de número 26. Preste bem atenção no que o Espírito de Deus há de falar com você nesta manhã. Sonhos, o ano da consagração dos nossos sonhos a Deus. Diz assim a palavra: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os frecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem.
O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos dos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Amém, queridos? Feche mais uma vez os seus olhos e coloque a sua vida na presença do Pai em oração. E antes de eu orar, eu gostaria de dar a oportunidade de você orar, aí mesmo nos seus pensamentos, e dizer: Senhor, quantos sonhos passam pela minha cabeça? Mas eu quero consagrar todos na presença do Senhor nesta manhã. Eu quero consagrar todos os meus sonhos e projetos para o ano de 2016 diante do Senhor. Porque eu tenho sentido que alguns já estão meio enfraquecidos. Eu tenho sentido que outros serão impossíveis, pelo menos para mim. Eu creio que outros estão já bem encaminhados, mas seja como for, Deus, eu preciso da intervenção do Senhor nos meus sonhos. Ore ao Senhor e peça a Ele que fale contigo nesta manhã. Querido Deus, não há nada melhor do que estar aqui em tua casa, em tua presença. Sentir, ó Deus, que o Senhor está aqui. E saber que o Senhor tem falado com a gente, que o Senhor tem trabalhado a nossa vida, que o Senhor tem nos amado de maneira tão intensa em Jesus. Ó Deus, assim como o Senhor tem falado conosco até aqui, Deus, continue falando nesta hora, na meditação da tua palavra. Usa-me, ó Deus, eu me entrego, eu me rendo, me coloco em tuas mãos, para que o Senhor faça uso da minha vida, para que a palavra do Senhor, e não a minha, alcance, ó Deus, o coração da tua igreja. Promove edificação, promove paz, promove a libertação que só o Evangelho pode promover. E Deus, ensina-nos dia após dia a depositarmos os nossos sonhos diante do teu altar. E que, ó Deus, em nome de Jesus, toda a nossa vida glorifique, ó Deus, o teu nome. Todo o nosso sonho, todos os nossos sonhos glorifiquem ao Senhor. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, é que oramos agradecidos. Amém e amém. Queridos, muito provavelmente vocês conhecem esse personagem e a frase que o tornou célebre e conhecido no mundo todo. I have a dream. Eu tenho um sonho. Nós estamos falando de um negro batista americano de nome Martin Luther King, que lutou intensamente contra a segregação racial nos Estados Unidos, morreu muito jovem, sem ver muito do que aquilo que ele sonhava realizado. No entanto, mesmo depois de morto, a sua fala, a sua mensagem, o seu ideal, o seu objetivo continua vivo até hoje, e não apenas nos Estados Unidos, como no mundo todo. O nome Martin Luther King está diretamente relacionado a um homem que ousou sonhar. Sonhar em ver uma nação livre do preconceito, livre do racismo, não pelos valores éticos e puramente religiosos, mas pelos valores do reino de Deus que estavam no seu coração. Eu tenho um sonho. O que esta afirmação é capaz de fazer na nossa vida? O que uma afirmação como essa, nos nossos lábios, pode produzir dentro dos nossos lares? No meio das nossas igrejas, na cidade de Sorocaba, no Brasil e, por que não dizer, no mundo todo. De que maneira os sonhos que carregamos conosco poderão fazer a diferença, inclusive depois da nossa morte. Sonhar é bom, sonhar é importante. E aí eu encontrei inúmeras frases que falam sobre os sonhos. E algumas delas refletem muito bem aquilo que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Separei 4 delas. Por exemplo, os sonhadores mais eficazes são aqueles que sonham acordados. O sonho da noite pode ser, em algumas circunstâncias,
inerte, ineficaz. Mas perigosos mesmos são aqueles que sonham acordados. São aqueles que sonham de dia. Uma outra frase diz que quem deixou de sonhar, deixou de viver. Ou seja, quem perdeu a capacidade de sonhar, ou quem deixou a capacidade de sonhar de lado, aos poucos está deixando a sua própria vida. Uma outra frase diz: tudo na vida começa com um sonho. E eu creio que o ideal de Martin Luther King ilustra bem isso, e o de José também, como vamos falar nesta manhã. Tudo na nossa vida começa a partir de um sonho. E uma última declaração de um temor. Eu não temo a minha incapacidade. Eu não temo as minhas limitações. Eu não temo aquilo que me limita. O que eu tenho medo mesmo é saber que existe uma possibilidade de abrir mão dos meus sonhos. No entanto, quando nós estamos falando de sonhos, o que nós estamos querendo exatamente dizer a respeito disso? É importante falar um pouco sobre isso para a gente equalizar e harmonizar o que eu estou dizendo que vocês estão ouvindo já no começo dessa mensagem, para que ao final dela ninguém compreenda errado e siga a teologia da Xuxa. A teologia da Xuxa. Tudo que eu quiser, o cara lá... Marquinhos, tá? Lá no Rio de Janeiro tocou muito lá no show da Xuxa, hein? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Tudo que tiver de ser, será. Basta você sonhar. Sonha bastante. Sonha tranquilo. Porque tudo que você pedir, o cara lá de cima tem a obrigação, a responsabilidade de te dar. Essa é a teologia da Xuxa. Então eu já quero antecipar aqui que quando eu falo a respeito da consagração dos nossos sonhos, eu não tenho nenhum compromisso com a teologia da Xuxa. Muito pelo contrário. Quando eu falo a respeito da consagração dos sonhos, primeiro, eu estou dizendo que todo sonho, queridos, precisa ter como objetivo principal tornar o nome do Senhor conhecido e glorificado, e o nosso desconhecido e apagado. Se há algum sonho no teu coração que torna o teu nome mais importante do que o nome de Deus, você está no caminho errado. Lembram-se da Torre de Babel? Qual era o objetivo, qual era o sonho dos seus construtores? Tornarem o nome deles tão ou mais célebre do que o próprio nome do Senhor. E vocês sabem muito bem como isso terminou. Então, se há algum sonho no seu coração, na sua vida, que objetiva tornar o teu nome conhecido e não o nome do Senhor, pare, refaça, se arrependa, recomece, porque ainda é tempo disso. Segundo, quando eu falo a respeito da consagração dos sonhos, eu estou dizendo também que todos os nossos sonhos precisam se enquadrar dentro de uma moldura que nós chamamos de reino de Deus. O reino de Deus possui uma moldura. E se nós esperamos de fato que os nossos sonhos glorifiquem e exaltem o nome do Senhor, todos os nossos sonhos precisam estar dentro desta moldura e não fora dela. Porque fora desta moldura serão satisfeitos apenas os meus desejos, os meus prazeres. E dentro da moldura do reino serão satisfeitos os prazeres do reino de Deus. Será satisfeita única e exclusivamente a vontade do Senhor. E é por aí que nós devemos caminhar. Deixando de lado, inclusive, todo o aspecto e toda a característica mística que isso pode trazer. Porque hoje em dia existe uma corrente, eu diria assim, que tenta ouvir os sonhos que as pessoas têm e dar significado àquilo que as pessoas sonharam. Existem até livros que você encontra aí nas livrarias sobre o significado do sonho. Então, se você sonha com uma tempestade, tem um significado. Se você sonha com um animal, tem um outro significado. Se você sonha que você está caindo, tem outro significado. Se você sonha que você está num banquete com amigos, tem outro significado. Não estou falando nada disso. Eu estou falando de sonhos que se enquadram na moldura do reino de Deus. Estou falando também sobre sonhos que devem ter dimensões comunitárias. E nunca sonhos egoístas.
Sonhos que atendam apenas aquilo que eu quero, em detrimento, por exemplo, aquilo que a minha esposa quer. Mesmo porque se há algum sonho que eu carrego no meu coração, que não é o sonho do meu cônjuge, e com ele eu fui feito um só em Cristo Jesus, pela união do casamento, eu estou no caminho errado. E eu preciso rever enquanto é tempo. Se o meu sonho traz um bem enorme para mim, mas faz mal para a minha igreja, está errado. Se o meu sonho produz um bem-estar profundo para o meu coração, mas isso traz um prejuízo enorme para a sociedade, não vale a pena pagar todos os preços por esse sonho. Porque são sonhos que não têm dimensões comunitárias, e sim perspectivas egoístas, onde o ponto de partida e o ponto de chegada sempre é o eu. Eu diria também para vocês que quando o assunto é consagração dos sonhos, é necessário levar em consideração que os nossos sonhos precisam glorificar a Deus sobre todas as coisas. Não devemos cultivar sonhos meramente por conta do nosso prazer pessoal, da nossa satisfação, do nosso ego, da frase tão comum dita nos nossos dias, onde o importante é ser feliz. Não importa o que as pessoas pensam a respeito, não importa o que Deus pensa a respeito, não importa o que está acontecendo à minha volta, importa que eu seja feliz. E aí o propósito principal do sonho deixa de ser glorificar o nome do Senhor. Eu diria ainda, queridos, que consagrar os sonhos a Deus significa compreender que todos os nossos sonhos precisam se encaixar dentro da legitimidade. Ou seja, eu não posso, diante de Deus, sonhar com aquilo que é ilegítimo, com aquilo que é ilegal, com aquilo que é contra a lei de Deus, com aquilo que é, falando claramente, pecado. Eu não posso sonhar com alguma coisa que na minha perspectiva faria muito bem ao meu coração, mas se isso desagrada a Deus, se isso contraria uma lei do nosso país, se isso contraria uma lei das Sagradas Escrituras, se isso de alguma forma é ilegal, precisa deixar nesse momento de fazer parte, de povoar os meus sonhos. Se há alguma coisa que você sonha que não é legítima, também é tempo oportuno para consagrar tudo isso diante do Senhor e abandonar sonhos ilegítimos na presença do Senhor. É muito importante nos colocarmos diante de Deus em oração e colocarmos diante de Deus em oração os nossos sonhos. Porque eu disse aqui para os irmãos domingo passado e repito hoje, que nós não pecamos, nem erramos e nem desagradamos a Deus quando contamos para Ele o que o nosso coração deseja. Mesmo porque se nós não contarmos para o Senhor o que o nosso coração deseja, Ele sabe do mesmo jeito. E aí seria pior, pecaríamos duas vezes. Primeiro por tentar esconder e segundo por falar a Ele alguma coisa que é totalmente ao contrário do que nós estamos sentindo. Então, pastor, eu posso dizer para Deus qual é a minha vontade? Eu posso dizer para o Senhor qual é o meu sonho? Eu posso dizer para Deus qual é o meu querer? Eu não peco com isso? Não. Você pode dizer para Deus sim aquilo que você sonha. Você pode dizer sim para Deus aquilo que você acredita que é o melhor. Você pode colocar diante de Deus algo que você deseja profundamente. Desde que você compreenda o que a palavra do Senhor nos diz em Isaías. Através da boca do profeta, quando nos faz lembrar que os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos caminhos. Que os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos pensamentos. Nós pecamos sim quando nós queremos que Deus molde a vontade dEle à nossa. Nós pecamos sim quando nós queremos que a nossa vontade seja feita no céu e na terra. Nós pecamos sim quando nós falamos para Deus em caráter de ordem, dizendo para Ele aquilo que Ele tem que fazer, como se nós estivéssemos ensinando a Ele aquilo que fosse o melhor para nós. Os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos caminhos e os nossos pensamentos. E isso é muito bom, meus queridos. Sabe por quê? Porque se nós pararmos para pensar um pouquinho, nós vamos descobrir que o Senhor tem feito por nós muito mais do que nós teríamos capacidade de lhe pedir. O Senhor tem feito por nós muito mais, inclusive, do que nós teríamos capacidade de sonhar. E esse texto de Efésios capítulo 3 fala exatamente sobre isso, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente, algo sem limite. O Senhor pode fazer infinitamente mais
do que tudo quanto pedimos, e no pedir muitas vezes nós somos tímidos. Quando a gente tem que verbalizar um pedido, nós somos tímidos. Quando nós temos que colocar alguma coisa para o Senhor em oração, nós ficamos tímidos para pedir a Ele alguma coisa. O Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos, mas o Senhor pode fazer infinitamente mais também do que pensamos. E no pensar nós somos ousados. Ah, se alguém pudesse ler os meus pensamentos, não é assim? Ah, se os meus pensamentos passassem nesse telão. Ah, se os meus pensamentos fossem conhecidos entre os meus filhos. Ah, se os meus pensamentos fossem conhecidos entre as pessoas. No meu pensamento eu sou ousado para imaginar aquilo que é impossível, mas quando eu vou transformar isso em pedido ao Senhor, eu acabo me intimidando. É por isso, dentre outras razões, que o Senhor tem feito infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, conforme o seu poder que opera na igreja, desde agora para todo sempre. É por isso que a gente rende honra, glória e louvor somente ao nome dele. E muitas vezes a gente precisa reconhecer e dizer assim: Senhor, muito obrigado porque aquele sonho que eu apresentei diante do Senhor, como sendo o algo mais importante da minha vida, muito obrigado porque o Senhor não atendeu. E muito obrigado porque o Senhor fez muito melhor do que a gente imaginava. E em alguns momentos Deus ainda corrige nossos rumos, né? Deus ainda corrige nossas rotas e diz: pela minha misericórdia eu vou dar uma oportunidade para você. Recentemente a gente viveu uma experiência assim na nossa casa. Tomamos uma decisão errada em relação ao negócio. Mas foi uma decisão errada, pensa numa decisão errada. Que traria para a gente um prejuízo. E aquilo deixou a gente chateado. Que decisão burra. Como é que a gente pôde tomar essa decisão? E aí o Senhor vem com a misericórdia e com a bondade dele, corrige os nossos rumos e pela misericórdia dele, ele ainda coloca as coisas no lugar na vida da gente. Então a gente vira para ele e diz: Senhor, obrigado porque o Senhor excedeu aquilo que eu podia imaginar que o Senhor podia fazer. Então bendito seja o teu nome mesmo por isso. E aí quando nós falamos de sonho, gente, nós nos lembramos imediatamente desse homem chamado José, filho de Jacó e de Raquel, que era a esposa amada de Jacó. Um dos 12 filhos de Jacó, que daria origem àquilo que nós conhecemos como as 12 tribos de Israel, que se espalhariam pela terra que o Senhor lhes deu. Estamos falando de um neto de Isaac, de um bisneto de Abraão, José. José viveu alguns conflitos razoáveis com os seus irmãos, o que poderia ser absolutamente normal nesse nível de relacionamento. Afinal de contas, só descobre o mistério do que é relacionar-se entre irmãos quem tem irmãos. É ou não é? Já viu aquela frase assim? Ninguém pode brigar com o meu irmão, só eu. E aí no relacionamento entre irmãos, a gente vai colecionando os empurrões e puxões de cabelo, as lágrimas, as implicâncias, as chatices. A gente vai revezando com aqueles momentos que a gente não aguenta ficar separado. E dar um abraço apertado, e celebrar alguma coisa em família juntos. Seguramente José vivia os dramas, as emoções de ter um monte de irmão. No entanto, tinha duas coisas que diferenciavam o relacionamento de José com os irmãos. Primeiro, um amor diferenciado de Jacó por José, em detrimento aos seus irmãos. A Bíblia diz claramente, por causa de José ser o filho de Raquel, Jacó tinha uma preferência pelo filho José. Esse é o primeiro elemento que deixa esse relacionamento fraterno mais conflituoso. Segundo, é que por ter essa afetividade com José, Jacó prepara uma capa, uma túnica, um casaco. A Bíblia diz que ele era colorido, um negócio bonito, chamava a atenção das pessoas. Jacó pegou aquele casaco, aquela túnica, e deu justamente para o filho favorito, José. Está aqui o presente para você. Imagina os olhos dos outros irmãos, gente. Pense em você, no Natal, o seu pai ou a sua mãe chegarem com um presente bem bonito e entregarem para um dos filhos e falar assim: está aqui, filho, o seu presente. E os outros irmãos ficam: cadê o meu? Cadê o meu? Imagine só você ser o irmão excluído
na hora da distribuição dos presentes. Os irmãos de José ficaram absurdamente irritados com aquilo. E aquela irritação não parou por aí. A irritação se tornou um ciúme doentio, um ciúme mortal. E não é no sentido figurado. Tanto que um dia saíram com José para um campo. E para aguçar essa história ainda mais, José acordou certa manhã, o povo todo lá no café, tomando café da manhã com Jacó, com os irmãos. E ele diz assim: essa noite eu tive um sonho. E os irmãos então perguntam: qual foi o teu sonho? Conte para a gente. Bom, eu sonhei que tinham ali 12 feixes de trigo. Mas havia um que era separado, havia um que era especial, havia um que era o mais bonito. E todos os outros se curvavam diante daquele que era o centro de todas as coisas. Os irmãos disseram: legal, que bom. Mas o sonho não acabou por aí. Depois eu vi os astros, as estrelas. E eram 12 também. E tinha uma que era mais radiante, tinha uma que era mais bonita. E as outras todas se curvavam diante dela. Legal? E aí, José? Bom, e aí que o Senhor falou comigo que esse feixe, essa estrela do centro, sou eu. Convencido, né? Cara de coisa de irmão mais novo. Quantos caçulas temos aqui? Não tem nem coragem de levantar a mão, isso. Porque o irmão mais velho já está do lado para dar um cascudo já, né? Coisa de irmão mais novo. Sabe aquele que é o mais importante? Então, sou eu. Os irmãos já... Esse José. E os outros, José? Aqueles que se curvavam em volta de você, então, quem eram? Vocês. Olha que beleza, gente. Isso gerou um sentimento de indignação no coração dos irmãos. Levaram ele para um campo, disseram assim: vamos matar esse menino, vamos jogar ele no poço, vamos deixar ele lá agonizando até a morte chegar para ele. Quando eles jogaram José no poço, eles perceberam que vinha uma caravana dos midianitas, que estava indo para o Egito. E eles disseram assim: não, muito melhor do que matar José e terminar por aqui, a gente quer ver ele sofrer. A gente quer ver sangue. A gente quer ver ele, não, por que uma morte rápida? É melhor que ele seja escravo. E ele vai sofrendo aos poucos até morrer na escravidão. E tem mais, nós podemos vendê-lo para a caravana dos midianitas e ainda nós vamos lucrar. Foi o que eles fizeram. Venderam José para a caravana dos midianitas, renderam um dinheirinho para eles, mataram um animal, sujaram o casaco bonito de José, chegaram de volta para Jacó e mentiram de uma maneira assim, agressiva para o pai. Dizendo: José morreu, pai. Choraram, fizeram toda a cena, fizeram todo o contexto da morte de um filho. E enquanto isso, José estava sendo levado como escravo pelos midianitas para a terra do Egito. E isso chama muito a nossa atenção, porque o texto que eu li em Gênesis 49 é o final dessa história toda. Você vai perceber que o capítulo 50 termina com a morte de José. No capítulo 49, um pouquinho antes da morte de Jacó, como era comum aos patriarcas, Jacó profere a bênção para cada um dos seus filhos. E como os irmãos bem sabem, a bênção da primogenitura era a bênção especial, dada ao filho primogênito, ao primeiro filho, ao filho mais velho. E o nome desse filho mais velho de Jacó era Rúben. E em Gênesis 49 eu li com vocês só a bênção de Jacó para José. Mas se você ler o capítulo 49 todo, tem a bênção para todos os filhos lá. Agora dê uma olhadinha. Olhe no versículo 4 o que Jacó fala para Rúben. Rúben, impetuoso como a águia, não serás o mais excelente. Essa família tinha mania de trocar o direito de primogenitura, né? Eles gostavam dessa história. Não é dessa história, tem antecedentes. Jacó volta-se para aquele que tinha o direito da primogenitura e diz para ele: você não será o mais excelente. A bênção não estará sobre você. Você subiu à minha cama, você profanou a minha cama, você se deitou na minha cama, você pecou, você cometeu um ato abominável, impuro.
Então a bênção não está sobre você. E aí ele continua, versículo 5, falando dos outros filhos. Chega no versículo 26, ele fala de José. Um dos últimos. Depois de José só tem Benjamim. Quando ele fala a respeito de José, olha o que ele diz. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça, daquele que foi distinguido, diferenciado entre os seus irmãos. Quer dizer, além de Jacó não ter dado a bênção ao filho primogênito, ele deu esta bênção a José e ainda multiplicou a bênção sobre a vida e sobre a cabeça de José. Como foi que isso tudo começou, queridos? Tudo isso começou porque lá no capítulo 37 a palavra do Senhor nos diz que José teve um sonho. Tudo isso começou porque José teve um sonho. Como aquela frase que eu disse no início, tudo na vida começa com um sonho. Aí se você pretende de fato, se está realmente no seu coração, consagrar diante de Deus os seus sonhos em 2016, eu quero dar algumas dicas para vocês. Primeiro, assuma a identidade de sonhador. Se você realmente pretende consagrar os seus sonhos a Deus no ano de 2016, eu quero fazer um desafio para você nesta manhã. Em nome de Jesus, assuma a identidade que Deus te deu. Deus te fez um sonhador. Reconheça essa identidade na sua vida. Porque tudo na vida de José começou com um sonho. Tudo na vida de José começou pela capacidade que Deus deu a ele de sonhar. E o Senhor tem nos dado também, como parte da presença do seu Espírito em nós, a capacidade, o privilégio de sermos sonhadores. Mas é lamentável percebermos quantos discípulos de Jesus não têm, inclusive, sentido de vida. Perderam em algum momento da sua trajetória o ânimo para viver. Permitiram, por inúmeras razões, que as tribulações e as circunstâncias da vida fossem maiores ou se apresentassem maiores do que os sonhos de Deus. Quantos discípulos de Jesus ao longo da caminhada abriram mão da sua identidade de um sonhador? E quando nós abrimos mão da nossa identidade de sonhador, queridos, o problema maior não é apenas a gente perder a capacidade de pensar nas coisas do futuro. Quando nós abrimos mão da nossa identidade como sonhadores, nós passamos a viver do passado. E tributamos ao passado uma honra e um respeito muito maior do que ele tem. Porque ele tem. O que nós somos hoje é fruto da nossa história de vida, o passado. O que a igreja é hoje é fruto de uma história de quase 50 anos. O passado é extremamente importante. No entanto, nós não podemos tributar ao passado uma importância maior do que ele tem. Quando nós abrimos mão da nossa identidade de sonhador, nós passamos a valorizar mais o que ficou para trás do que o que Deus tem para fazer lá na frente. Com aquela impressão de que tudo o que tinha de bom para acontecer na nossa vida, já aconteceu. Aquele emprego era o melhor, quando os meus filhos eram pequenos era melhor, a igreja há 20 anos era melhor, a sociedade era melhor, Sorocaba era melhor, o Brasil era melhor. Já foi tomado por essa sensação em algum momento? Só não permita que ela domine você. Porque se ela te dominar, você vai perder a capacidade de ser um sonhador. Assuma esta identidade que Deus te deu. E o preço para Deus ter dado a você foi alto. Ele entregou o Filho dele para morrer na cruz, para restaurar no nosso coração essa esperança que é marca característica de gente sonhadora. Eu quero na minha vida essa identidade de um sonhador, porque eu não posso ser um crente sem ser sonhador. Eu não posso ser um pastor sem ser um sonhador. Eu não posso ser pai se eu não for sonhador. José sonhou, pagou altos preços por esse sonho, jogado no poço, vendido para a caravana, colocado na prisão, na casa de Faraó, para lá, para cá. O preço foi alto. No entanto, a bênção que ele recebeu de seu pai foi uma bênção que excede a bênção dos seus antepassados. Eu acho isso muito legal para nos livrar dessa síndrome do passado, justamente por conta disso. Porque Jacó não diz assim, eu vou te abençoar da mesma forma como Abraão,
e Isaac foram abençoados. Vamos levar em consideração que já estava bom? Vamos levar em consideração que já estava ótimo? Lembram-se de Elias e Eliseu? Eliseu não falou assim, eu não vou te deixar enquanto você me der a porção que Samuel tinha. Ele disse assim, eu quero a porção da unção que está sobre a tua vida, mas eu quero essa unção dobrada do teu espírito em mim. A bênção que excede a bênção dos pais. Primeiro, assuma essa identidade. Não abra mão dela. Ela pode ser o segredo da tua sobrevivência nas lutas, que seguramente você vai passar nesse ano. Segundo, se você deseja realmente consagrar os seus sonhos a Deus, viva intensamente esses sonhos na presença dEle. Debaixo do cuidado e da graça dEle, porque lá em Gênesis capítulo 39, versículo 2, diz que o Senhor estava com José. E o fato do Senhor estar com José fez dele um homem próspero, fez dele um homem abençoado. O seu próprio pai já havia experimentado a mesma bênção de estar na presença do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que das sementes, num tempo de extrema aridez, num tempo de extrema sequidão, as sementes que Jacó lançava na terra, eram sementes que frutificavam e brotavam a 100 por 1. E diz que as sementes de Jacó produziam mais do que a dos demais, porque o Senhor estava com ele. Então o que eu quero deixar bem claro para você aqui nesta manhã, é que esse é o diferencial da vida de José. Não é pura e simplesmente o fato dele ser um sonhador. Mas é o fato de que o Senhor estava com ele. O maior desafio da nossa vida e aquilo que vai nos fazer diferenciado dos demais, não é pura e simplesmente a capacidade que nós temos de sermos sonhadores. Mas o que vai fazer a grande diferença na nossa vida, meus irmãos, é sonharmos os nossos sonhos na presença dEle. O Senhor estava com ele. O Senhor estava com o Arthur. O Senhor estava com a igreja do Calvário. O Senhor estava com o seu povo. O Senhor estava, e aí você põe o seu nome. E quando chegar ao final de 2016, você vai olhar para trás e dizer assim, o Senhor me abençoou muito, porque eu tive a capacidade de sonhar coisas que ninguém sonhou. Não. Você vai dizer assim, o 2016 foi muito abençoado na minha vida, porque o Senhor esteve comigo. Enquanto as sementes dos demais frutificavam a 1 por 1, a minha foi a 100 por 1. E olha que nós estamos falando de um tempo de crise no Brasil. E olha que nós estamos nos primeiros dias de um ano que promete continuar sendo difícil para a economia, para a política, para o bolso do brasileiro. O que vai diferenciar a minha vida e a sua neste ano não é quantos sonhos nós tivemos, mas é a companhia de Deus ao nosso lado, porque o Senhor esteve também com José. Esteve com José porque deu sabedoria para ele. Deu sabedoria para ele cuidar e administrar do governo de Faraó, irmãos. Só tinha um homem. Faraó era o bambambam do Egito. Faraó era o rei das nações. Faraó era o homem mais importante. Faraó era o homem, não tinha mais ninguém sobre ele. Mas só tinha uma pessoa que tinha autoridade abaixo de Faraó. Quem era? José. A quem ele confiou todo o governo do Egito. Está aqui na tua mão, porque o Senhor estava com ele. Aí José vai um dia na casa da mulher, de um camarada chamado Potifar. E o Potifar não estava lá. Mas a mulher estava, deu problema. A Bíblia conta que a mulher de Potifar se prendeu, agarrou nas vestes de José. Novo, talvez uns 30 e poucos anos, o galã do Egito, um judeu no meio de um povo diferente, sábio, conhecia tudo, tinha o favor de Faraó, um homem que tinha tudo para dizer o seguinte, quer saber? Estou aqui mesmo. Quer saber? Não tenho nada a perder. Quer saber? Não tenho família, vamos lá. Mas a palavra de Deus nos diz que ele deixou a mulher de Potifar com parte da sua roupa nas mãos. E ele foi embora porque o Senhor estava com ele. E meus irmãos, o reino inteiro do Egito foi abençoado por causa disso. Porque nos 7 anos de vacas gordas, ele administrou
o governo de tal forma que nos 7 anos de vaca magra tinha comida, animal, cereal nas despensas. Que as pessoas podiam ir lá, comprar, se fartar e não passaram fome. Porque quando nós estamos na presença de Deus, as pessoas que estão à nossa volta são abençoadas também. Abençoamos a nossa nação, se o Senhor estiver conosco. Por fim, se você pretende que 2016 seja o ano de entregar os seus sonhos a Deus e consagrá-los na presença do Senhor, creia, mas creia profundamente, que projeto que começa com sonho não termina com amargura. Creia que projetos, vidas que começam com sonho não termina com amargura e sequidão de coração. O Senhor não permite que isso aconteça. Queridos, reconheçamos, há muitas pessoas hoje na sociedade amarguradas. Muita gente com o coração triste, amargurado, deprimido, cansado. José era um homem que tinha um perfil para chegar ao final da sua vida completamente amargurado. Onde estava o meu pai que nem me socorreu quando os irmãos me pegaram no campo? Aqueles meus irmãos, uma cambada de interesseiros, como puderam fazer isso comigo, me lançar num poço, me vender para uma caravana de estrangeiros? Eles não sabem aquilo que eu passei na prisão aqui, os anos que eu fiquei preso. Mas agora que eu estou do lado de Faraó, agora que eu falo as coisas e Faraó faz aquilo que eu falo, agora eles vão ver só. Eu vou levantar o exército mais poderoso de Faraó, e nós vamos buscar essa familhinha lá onde elas estiverem. E enquanto eu não ver cada um dos meus irmãos se contorcendo no chão, e a espada traspassada no seu peito, eu não vou sossegar. Vocês concordam comigo que José teria razões para dizer isso, para fazer isso? Teria, porque talvez fosse o sentimento que tomaria conta do meu coração, do seu coração, que por coisas muito menores a gente tem se amargurado também às vezes. Meu irmão e minha irmã, não permita que a amargura tome conta do seu coração. Primeiro, porque a amargura vai te afastar de Deus. Porque o que o Senhor quer ouvir dos nossos lábios é um cântico novo. Segundo, porque a amargura vai afastar vocês das pessoas. As pessoas têm um certo limite para caminhar com gente amarga. Mas uma hora elas cansam de serem ofendidas. Uma hora elas cansam de apanhar. Uma hora elas se esgotam de receber um tratamento que não merecem. E dizem, não dá para andar com amargo. Como é que a história de José termina depois de ter sido vendido pelos irmãos? Os irmãos chegam lá, não sabem que José está lá, na cabeça deles quem sabe José tinha morrido. Os irmãos chegam na presença dele, e José se revela diante de todos os seus irmãos. E eles ficam perplexos. Você já imaginou, querido? Se coloque agora no lugar, você estava se colocando no lugar de José, né? Se coloque agora no lugar dos irmãos. Sentados à mesa com José, e de repente ele fala, sou eu. Quase 25 anos depois. Você pode imaginar o remorso, a dor, a angústia que tomou conta do coração desses homens? Começaram a chorar. Eu não sei se é choro de arrependimento, de remorso, de angústia. Estavam chorando porque eles sabiam que iam morrer dali a pouco por causa disso. Foram mexer com o queridinho do faraó. E aí José diz assim, fiquem tranquilos. Chorando também. Emocionado também. Mas ele diz o seguinte, não se preocupem. Não foram vocês que me venderam para a caravana dos egípcios, dos midianitas. Mas foi o Senhor que me trouxe aqui antes de vocês para que hoje vocês não morressem de fome. Ah, como a igreja precisa, dia após dia, de homens e mulheres que enxerguem a vida assim. Crentes, discípulos de Jesus que enxerguem a vida assim. Não foi pelo mal que me fizeram, mas foi porque o Senhor tinha um propósito.
E todo sonho precisa estar debaixo do propósito de Deus. Vida que começa com sonho, termina com graça. Vida que não começa alicerçada num sonho, tem uma grande probabilidade de terminar em amargura. E como é que Jacó descreve José? José é um ramo. Mas não é um ramo qualquer. Ele é um ramo que dá frutos. Agora, ele não dá fruto porque a estação é boa. Ele dá fruto por quê? Porque ele está junto à fonte. Quem é a fonte? Agora, toda essa vida que tem nele não cabe nele. Os ramos que José dá, o que acontece? Excedem os muros. Esse é o perfil de um sonhador. Gente frutífera, apegada a Deus. E os muros, sejam eles quais forem, são muito pequenos para abrigar os seus ramos. Os ramos dos sonhadores excedem os muros da igreja. Excedem os muros da nossa casa. Eles vão se ampliando, se ampliando, se ampliando e aumentando cada vez mais. E levando vida, e levando alimento, e levando graça para a vida das pessoas que estão perto da gente. Se você deseja consagrar os seus sonhos a Deus, é preciso fazer isso em oração. É por isso que nós vamos terminar essa semana de oração, oficialmente agora. Pegando tudo isso que a gente ouviu e transformando numa canção. Numa canção que diz que Deus é grande. E as obras que Ele faz também são grandes. O seu amor por nós não tem limite. E é por isso que eu ouso falar com Deus. Quando eu estou atribulado, falar com Deus faz bem para a minha alma. Quando eu estou atribulado, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus enche o meu coração. Falar com Deus transforma a minha vida. Falar com Deus transforma aquilo de raso que eu tenho naquilo que é profundo na presença dEle. E ao final dessa canção, eu quero orar por pessoas que querem nesta manhã consagrar os seus sonhos a Deus. Eu vou chamar você aqui na frente. Quem sabe o sonho que você colocou nesse post-it? Quem sabe o sonho que você ainda não teve coragem nem de colocar, porque nem você mesmo talvez acredite nele? Quem sabe aqueles sonhos que as pessoas, principalmente as mais próximas de você, têm tentado fazer você abrir mão deles? Desistir. Vamos consagrá-los na presença do Senhor e entregá-los debaixo da submissão dEle. Fecha os teus olhos, a gente vai começar cantando. Mesmo sentado como você está. Depois eu vou convidar você para ficar em pé. Mas feche os seus olhos e faça dessa canção a sua inspiração diante de Deus nesta manhã. Creia que Ele é grande. Ah, pastor, o meu sonho é muito grande, mas Deus é muito maior, irmão. Esse caminho é muito difícil, os caminhos de Deus são mais altos, queridos. Os meus pensamentos, pastor, não posso nem compartilhar com ninguém, mas os pensamentos de Deus são maiores. Porque o Senhor é grande e as obras que Ele faz são tremendas. Ore essa canção, meu irmão. Faça dela a expressão da sua vida nesse momento diante do Senhor. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Tem sido assim para você? Fique em pé. Vamos cantar juntos. Coloque em pé, meu irmão, minha irmã. Fale com o Senhor. Consagre a Ele os teus sonhos e projetos. Através da oração, os céus estão abertos. Estão abertos e ouvir a voz do Salvador.
Você crê que Deus é grande? Você crê na grandeza das obras do Senhor? É tudo o que você precisa, meu irmão. Escute só. Só nele a vida faz sentido, pois vida, força na vida. Agora, meu irmão e minha irmã, vem consagrar os seus sonhos, vem consagrar os seus projetos a Deus. Vou chamar os presbíteros e os pastores aqui, porque nós queremos orar pela sua vida em nome de Jesus. Mas só venha se você crê na grandeza de Deus, porque Deus me levantou nesta manhã para orar pela tua vida, meu irmão, e Deus levantou você para vir aqui consagrar os seus sonhos na presença dEle. Deus tirou você hoje da sua cama, do seu quarto, para você vir aqui consagrar os seus sonhos na presença dEle. O Senhor nos reuniu aqui nesta manhã porque Ele quer confirmar os sonhos que Ele tem para a nossa vida, queridos. Ore ao Senhor, porque isso vai fazer bem para a tua alma. Fale com Deus. Entregue para Deus os teus sonhos. Quem sabe será necessário primeiro abandonar aqui nesse altar sonhos antigos. Quem sabe será necessário, antes de pedir bênção sobre qualquer sonho, abandonar aqui projetos humanos, projetos carnais, projetos que nunca foram do Espírito de Deus, projetos que são ilegítimos, projetos que têm o objetivo de engrandecer o teu nome, projetos que não visam a glória de Deus, projetos que no fundo são pecaminosos. Talvez seja o momento de você entregar e dizer: Senhor, me perdoe, eu estava indo para o caminho errado. Senhor, desfaz tudo. Eu quero entregar esses projetos e esses sonhos nas mãos do Senhor, Deus eterno. Eu quero que eles sejam para a tua glória. Eu quero que eles estejam na moldura do teu reino. Eu quero vê-los realizados na minha vida, não para o meu bem-estar, mas para que o teu nome se torne conhecido entre as nações. Deus amado, tudo na nossa vida começa com um sonho, Deus. Que nesta manhã se levantem sonhos do Senhor no meio da tua igreja. E que, ó Deus, os sonhos do Senhor glorifiquem cada dia mais o teu reino, Pai. Torne o teu nome conhecido entre as nações, Jesus. Queremos abrir mão dos nossos sonhos nesta manhã, Deus, para vivermos os teus sonhos para nós. Ó Deus querido, nos dê a ousadia de vivermos como sonhadores, de assumirmos a identidade que recebemos do Senhor como sonhadores. Ó Deus, em nome de Jesus, esteja conosco, Pai, para que num ano de escassez e de crise no Brasil, ainda assim as nossas sementes produzam a 100 por 1, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que a nossa vida não termine em amargura, Deus, mas, ó Pai, que a nossa vida termine em gratidão e em cântico de louvor. Pai, se há alguma amargura aqui entre os irmãos, e em relação a algum sentimento, a algum relacionamento, a alguma situação, em nome de Jesus, Pai, ao invés da amargura, nós pedimos cura. Cura, Senhor, traz um cântico novo nos lábios dos meus irmãos. Presbíteros e pastores, imponham a mão sobre o povo de Deus. Deus, em nome de Jesus, derrama a tua bênção sobre esta igreja. Derrama a tua bênção sobre o teu povo aqui congregado, Pai.
Restaura sonhos daqueles que já perderam a identidade de sonhador em algum momento da vida. Restaura, Senhor, os altares do Senhor destruídos nos corações. Limpa, Deus, o terreno e faz de novo, Senhor. Levanta para a glória do Teu nome, Jesus. Edifica sonhos que sejam Teus, Pai. Sonhos que glorificam o Teu nome sobre a vida do Teu povo. Nós abençoamos a Tua igreja nesta manhã e clamamos que a ousadia do Teu Espírito Santo encha, transborde os nossos corações, que nós nunca vejamos a nossa vida como fruto do casuísmo, mas que a gente possa dizer, não foram vocês que me venderam, mas foi o Senhor que me trouxe primeiro para a providência da vida de vocês mesmos. Dá, Deus, para a gente essa percepção, Deus. Dá para a gente essa ótica, Pai. Tira, Senhor, a visão embaçada que o pecado coloca. Tira, Deus querido, os impedimentos que o inimigo tem colocado, mas dê a nós a visão de homens e mulheres sonhadores, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Repitam comigo, Senhor Jesus, eu consagro os meus sonhos na Tua presença em 2016. Eles são Teus, ó Deus, e que sejam os Teus sonhos, os Teus planos, os Teus propósitos, os Teus caminhos, se cumprindo em minha vida, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Dê um abraço de encorajamento naquele que está ao seu lado e diga para ele, irmão, seja um sonhador. Sonhe em nome de Jesus. Sonhe na presença do Altíssimo. Consagre os seus sonhos na presença do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Você pode se assentar, meu irmão. Graças a Deus. Amém, queridos. Eu estou vendo na presença do Senhor sonhos sendo abençoados aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Eles glorificarão sempre o nome do nosso Deus. Nós vamos orar, encerrando, receber a bênção. Mas antes eu só queria lembrá-los, queridos, que no dia 31 de outubro, ou melhor, 31 de janeiro, ser sonhador é difícil, irmãos. Ser sonhador, já pensa no dia da reforma protestante. 31, ainda mais almoço, como é que eu pude esquecer uma data de almoço? Dia 31 de janeiro nós temos um almoço aqui na igreja, o objetivo dele é a comunhão, porque como eu expliquei domingo passado, todo mês que tem quinto domingo é almoço na igreja. Tá bom? Vai levantar a verba para alguma coisa? Não. É só para cobrir a despesa do almoço. Tá bom? Só como você sabe, o nosso salão ele tem um espaço limitado, né? Então é preciso que você faça a sua reserva. Tem o pessoal do Homens de Honra ali. Cada mês, um dos ministérios da igreja que vai organizar, o primeiro é os homens. Então, você procura os Homens de Honra aqui no salão de convivência, o Dan, o pessoal. Fala, eu quero participar do almoço. Já reserva a sua presença, confirma a sua presença lá. Já confirmei a mim e estarei com os irmãos aí, tá bom? Por falar nos Homens de Honra, quinta-feira, irmãos, um convite para os homens. Um momento de louvor e oração aqui na igreja. Será uma bênção, só para os homens, viu? As irmãs vêm trazer. Os homens vêm, vão orar ao Senhor, vão ouvir a palavra, vão ter um tempo de comunhão. Então, quinta-feira, não percam esta grande oportunidade. Sobre a escola discipuladora, ainda estamos naquele mês de janeiro, onde as classes são reduzidas, apenas uma alteração em relação ao domingo passado. Os alunos da classe do pastor Marcos Vinícius poderão ficar aqui no templo hoje de manhã. Ficou um pouquinho difícil para alguns irmãos subirem as escadas, então nós estamos trazendo a classe para cá, tá bom? A classe do pastor Marco Aurélio continua normalmente funcionando lá no mesmo local. A classe que se reuniu com o pastor Marcos Vinícius a semana passada aqui no templo, quem não veio domingo passado e quiser, pode escolher também entre essas duas classes para participar. E as inscrições continuam abertas para você ser um aluno regular da escola discipuladora a partir de fevereiro, quando os cursos começam. Tem um folhetinho no meio do seu boletim e ele indica os cursos que estão ali. As pessoas têm perguntado, pastor, nós não vamos ter curso disso, curso daquilo, então... Queridos, nós também temos um limitador que é o nosso espaço físico, né? Nós temos um número de salas. Então nós estamos dando prioridade a alguns cursos agora e no segundo semestre, como já acontece há anos, nós
abriremos a possibilidade com outros cursos também. Nos ajude a orar, né, para que Deus nos dê uma solução, para que a gente possa atender as pessoas no espaço, que atenda às necessidades e anseios até mesmo que a igreja tem. Não é verdade? Ok, então a sala do pastor Marco Aurélio acabou de descer para a sala branca, antiga sala verde. Isso? Legal. Deixa eu chamar aqui para a gente orar o pastor Wilson, a Lilita, o Noah, chamar eles aqui à frente, porque, como a gente já disse para os irmãos em outras ocasiões, durante o ano de 2016, o pastor Wilson e a sua família, a Lilita, o Noah, estarão morando aqui em Sorocaba, estarão aqui entre nós, e consequentemente também participando conosco aqui da Igreja do Calvário, é o desejo do coração deles, e servindo aqui também entre nós. Alguns finais de semana, os irmãos não verão eles aqui, porque esse ano é um ano que tem objetivo, que eles têm o objetivo de cuidar da saúde, é um ano que o Noah está ingressando à faculdade, é um ano para visitar os mantenedores do campo do trabalho missionário lá no Pará, né? Quase saiu o Paraná. Então, em alguns momentos, os irmãos não vão vê-los aqui, porque eles estão visitando outras igrejas, né? Visando esse trabalho. Mas, na maioria das vezes, nós teremos o privilégio de tê-los aqui, morando aqui, convivendo com eles durante a semana, e isso será uma grande bênção para a igreja. Tenho dúvidas disso. E nós esperamos, meus irmãos, que a igreja também seja uma grande bênção na vida de vocês, viu? Haverá um domingo, depois nós vamos agendar, comunicar à igreja, que eles vão, inclusive, compartilhar o ministério deles lá, como eles fizeram aqui no outro momento. Só que da última vez que eles compartilharam, a quadra nem estava pronta ainda. Não tinha nem terra, né? Agora tem terra, porque foi um grupo de corajosos lá em julho e ajudou a colocar a terra. Quando eu vi a foto da quadra pronta, eu fui às lágrimas, de alegria, de emoção, e de saber que a gente teve a oportunidade de participar. De uma maneira tão simples, mas ver aquela quadra pronta trouxe uma alegria profunda para o nosso coração aqui. Então nós queremos dizer que vocês são muito bem-vindos entre nós, que Deus abençoe muito a vida de vocês, sustente, guarde, use durante esse ano, e tenham na Igreja do Calvário a igreja de vocês, que acolhe e recebe vocês. Wilson, quer fazer uma palavra de salvação? Meus irmãos, eu quero, em primeiro lugar, agradecer esse privilégio que a igreja está nos dando. Há poucos meses nos conhecemos a igreja, há um ano atrás, basicamente. Viemos aqui para acertar a viagem do grupo da igreja para lá. E um ano depois, a gente está aqui morando aqui em Sorocaba por vocês, pelo esforço de vocês. A nossa família realmente não tem como agradecer vocês, tudo que vocês têm feito por nós. A casa, o acolhimento aqui na igreja, a amizade dessa igreja, o cuidado, o carinho que vocês têm tido pela minha família, meus irmãos. Só Deus pode retribuir a vocês. E nós realmente estamos à disposição de vocês e muito desejosos de conhecer de perto, mais de perto, cada um de vocês. Realmente eu só tenho que agradecer ao Senhor e à igreja, ao pastor Arthur, por tudo que você já tem feito por nós. Realmente muito, muito obrigado mesmo. Só quero agradecer, realmente é muito bom estar com vocês, né? Como eu disse, nós estivemos aqui durante a semana na reunião de oração, que uma das dificuldades que o missionário tem no campo justamente é se sentir sozinho, falta de muitas vezes de amizade. E é o que realmente nós temos encontrado aqui com vocês, né? Eu agradeço por isso, e uma das coisas que eu mais admiro no reino de Deus é o fato de termos uma família que se ama independente dos laços de sangue. Então, eu agradeço porque mal cheguei aqui, eu já estou me sentindo em família, que vocês têm vindo, me abraçado, pessoas têm me oferecido ajuda, o que eu preciso, né, compartilhando. Muito obrigado, irmãos, e eu quero o que eu puder fazer também para estar ajudando, estar dividindo a nossa experiência com a igreja, vai ser um grande prazer. Vamos ficar em pé, gente? Cadê o Samuel e a Matildes? Esse pessoal a gente nunca sabe de onde eles vêm. Eles gostam de pregar peça no pastor. O Samuel e a Matilde são os líderes do comitê missionário da igreja em 2016. E em nome da igreja, eu quero que eles acolham, recebam. Vamos saudar o pastor Wilson com uma salva de palmas, a Lilita, como uma forma de dar a eles as boas-vindas pelo tempo que vão passar com a gente.
Vamos orar, meus irmãos? Vamos agradecer a Deus por essa família e receber a bênção também, encerrando o culto desta manhã. Deus, muito obrigado pelo culto desta manhã, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado com a gente. Muito obrigado, Deus, porque nesta manhã o Senhor restaurou os sonhos aqui entre nós. Obrigado pela Tua palavra que fala, viva, eficaz, que ela continue sendo aplicada na nossa vida agora, quando vamos nos despedir, Pai. Fale ao nosso coração também pela aula que vamos receber e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Ó Deus, muito obrigado pela vida do pastor Wilson, da Lilita, do Noah. Obrigado, ó Pai, pela maneira como o Senhor tem direcionado a vida deles de uma forma tão clara, que nós nos sentimos, ó Deus, até pequenos diante da grandeza dos Teus propósitos. Te louvamos porque realmente, Pai, os Teus caminhos e os Teus pensamentos são muito maiores que os nossos. Te louvamos por eles estarem aqui em Sorocaba, na Igreja do Calvário, e pedimos sobre eles, ó Deus, as Tuas bênçãos, que eles sejam, ó Pai, bênção e instrumento do Senhor na vida desta igreja, e ao mesmo tempo a igreja seja um instrumento de bênção, de cura, de fortalecimento, de companhia, de amizade na vida e no ministério deles também. Que o Senhor sustente o campo lá no Pará, que o Senhor continue abençoando a obra naquele lugar e dando a eles aqui, ó Deus, a paz que excede todo entendimento em relação ao campo, em relação a toda e qualquer preocupação que puder aparecer. Obrigado, ó Pai, também pela bênção que o Senhor deu ao Noah, de poder ingressar na faculdade, ó Deus. Entregamos a vida dele em Tuas mãos, para que ele seja um agente do reino naquele lugar. E que, ó Deus, se formando a sua profissão, seja para a honra e glória do Teu nome, esteja dentro da moldura do reino, Pai, para Te servir aonde quer que ele esteja, Senhor. Muito obrigado por acolhermos esta família. Obrigado pelo Senhor ter contado com a gente para essa tarefa. Estamos à disposição do Teu Espírito sempre. No nome santo, bendito e glorioso do Teu Filho Jesus. E agora, queridos irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós e sobre vós permaneçam desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe. Um bom domingo a todos os queridos.